Oi, amigos, esse é um canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo, que é o segundo de uma série de 3 relacionados com o câncer oral, o câncer bucal, o câncer de boca, no contexto do tratamento e das diferentes situações clínicas que se apresentam para melhor selecionar esse tratamento. Nesse vídeo, nós abordaremos a quimioterapia no contexto do tratamento do câncer oral, do câncer bucal, do câncer de boca. Eu ressalto a importância desse vídeo, porquanto a quimioterapia, os fármacos, os medicamentos utilizados também podem ser questionados tanto na prova de farmacologia quanto na prova de patologia oral. Contudo, antes de adentrarmos no tema desse vídeo, nós faremos algumas considerações acerca daquilo que foi abordado no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós apresentamos essa tabela que foi extraída do trabalho do professor Wang e Sullivan, da Universidade de Toronto, no Canadá, em que o procedimento radioterápico dividido em radiação externa e radiação localizada por meio de agulhas, bem como a quimioterapia, foi utilizada de 3 maneiras. Num procedimento primário, ou seja, num procedimento isolado anterior à cirurgia, num procedimento adjuvante à cirurgia e num procedimento para salvar a cirurgia. Para maiores detalhes, eu sugiro que vocês consultem essa tabela, mas basicamente de uma maneira bem resumida, bem sintética. Esse procedimento primário, ele é indicado para aquelas situações em que, seja a radioterapia isolada, seja a radioterapia associada à quimioterapia, para aquelas situações de uma maneira primária, quando a lesão ou ela é incipiente, que possibilita a utilização dessas modalidades de tratamento isoladamente, ou então quando a lesão é volumosa, é bastante grande, tem dimensões acentuadas de maneira a se tornar inoperáveis, então essas modalidades de tratamento são utilizadas para decrescer o tamanho dessa lesão e facilitar a remoção. Uma outra situação clínica em que pode ser utilizada, por exemplo, a radioterapia de uma maneira isolada, é basicamente naqueles casos em que se antevê um defeito, seja ele cosmético, seja funcional, com o emprego da cirurgia. Lembrando que a cirurgia é o procedimento indicado para aquelas lesões de tamanho até maior do que 7 centímetros, mas que não apresentam metástase nos linfonodos regionais nem à distância. Então, a cirurgia é indicada nesses casos. E a radioterapia, a quimioterapia, como adjuvante desse procedimento cirúrgico, são também, como nós vimos no vídeo anterior, indicada para algumas situações clínicas. Basicamente, quando essas metástases elas são detectadas de uma maneira bem sintética, bem resumida, quando essas metástases nos linfonodos regionais são detectadas, ou então quando não são detectadas, mas que a margem cirúrgica ela se encontra próxima à lesão, ou então ela se encontra comprometida com a lesão. E já
nos casos para salvar a cirurgia, é basicamente nos casos em que também se antevê a possibilidade de uma recorrência, de uma recidiva bastante acentuada, de maneira a se complementar o procedimento cirúrgico com o emprego da radioterapia, e ela é usualmente, nesse caso, a radioterapia utilizada, associada com a cirurgia. Mas ressalto que as situações específicas vocês devem retornar ao vídeo anterior, ao vídeo esse que trata especificamente de onde foi extraído esse trabalho, para consultar, ou então paralisar o vídeo e analisar mais atentamente essa tabela que, se você souber, evidentemente souber falar inglês, entender, ler inglês. Um outro caso que nós vimos, uma outra situação clínica que nós vimos, foi o emprego da cirurgia, o emprego melhor dizendo, o emprego da quimioterapia conjuntamente com a radioterapia, em que se tem que analisar basicamente o grau de risco envolvido relativamente a esse paciente. Por exemplo, se é um paciente, e para se determinar esse grau de risco relativo a esse paciente, tem que se analisar alguns parâmetros de natureza clínica e alguns parâmetros de natureza histomorfológica e histopatológica. Basicamente, o tamanho da lesão, basicamente a presença de metástase em linfonódulos regionais, locorregionais ou à distância, e também algumas características histopatológicas que guardam uma relação com a presença dessas metástases, sejam elas locorregionais, sejam elas à distância, como, por exemplo, a invasão linfovascular, a profundidade, melhor dizendo, a profundidade de invasão, que guarda uma relação com a presença de metástases decorrente da invasão linfovascular, invasão perineural, e também com relação à invasão aos tecidos profundos, como, por exemplo, o tecido muscular, que é um indicativo de que essa lesão apresenta uma maior profundidade. Então, esses parâmetros são utilizados para se estabelecer o grau de risco da lesão que o paciente apresenta e se estabelecer uma previsão, um prognóstico acerca desse tratamento. De maneira que os pacientes podem ser divididos em baixo risco, moderado risco e alto risco. Os pacientes de baixo risco são aqueles que usualmente apresentam tumores do tamanho de até um pouco mais de 7 centímetros, mas que não apresentam metástases lóculo-regionais. As margens, me esqueci de falar, as margens da lesão, as margens cirúrgicas também é um outro parâmetro que é utilizado para se estabelecer o grau de risco, a previsão, o prognóstico acerca do tratamento utilizado. Sempre que não houver esse tratamento, esse comprometimento, melhor dizendo, das margens cirúrgicas, ou então essas margens cirúrgicas estão livres dessa patologia, desse câncer oral, bucal, de boca,
se utiliza o procedimento cirúrgico isolado. Ou seja, o paciente apresenta tumores pequenos ou um pouco de tamanho acentuado, mas que não apresentam metástase nos linfonódulos regionais nem à distância. As margens cirúrgicas estão livres da lesão, então se utiliza esse procedimento cirúrgico isolado, em que o controle dessas metástases locorregionais após esse procedimento cirúrgico é cerca de 90% dos pacientes. Relativamente aos pacientes com risco intermediário, eles apresentam tumores T3 e T4, ou seja, tumores com mais de 7 centímetros de diâmetro e que comprometem, invadem as estruturas vizinhas. Nesse caso, também há uma profundidade de invasão mais acentuada, a identificação de metástases linfovasculares, a presença de invasão perineural, a invasão dos tecidos musculares profundos, mais profundos, e também as margens margens cirúrgicas, elas se encontram ligadas, ou seja, nas proximidades da lesão. De maneira que também, nesse caso de pacientes com risco intermediário, eles apresentam metástases também loco-regionais, ou seja, apresentam os linfonodos palpáveis, sugerindo a presença dessas metástases. De maneira que, em 5 anos, o controle dessas metástases locorregionais para esses pacientes que apresentam um risco intermediário é de cerca de 78%. E para esses pacientes é indicado a radioterapia. É indicado a cirurgia, a remoção cirúrgica e radioterapia. E quando se analisa essa PORT, que é a sigla para a radiação pós-operatória, comparativamente com a cirurgia, se constata que há uma redução de 30% na sobrevida livre de doença e cerca de 10% relativamente a overall survival, de maneira que essa diferença é considerada entre a radioterapia e a cirurgia como não significativa. Entretanto, é importante se ressaltar que a grande maioria dos estudos são estudos de controle de casos em que se utiliza uma amostragem não estatisticamente confiável. Só a título de curiosidade, uma amostra estatística para controle de casos ser estatisticamente confiável, ela tem que ter algo em torno de 70 ou mais casos. Relativamente aos pacientes que apresentam alto risco, as margens cirúrgicas elas são positivas e os linfonódulos regionais, eles apresentam-se palpáveis e microscopicamente a invasão da cápsula que circunda esse tecido linfóide, esses linfonodos, ao contrário do que ocorre relativamente aos pacientes com risco intermediário, em que esses linfonodos, a despeito de serem palpáveis, histologicamente, histopatologicamente, eles não apresentam essa cápsula de tecido conjuntivo comprometida, invadida.
Para esses pacientes que apresentam alto risco, é indicado o tratamento cirúrgico mais a radioterapia associada à quimioterapia. E quando se emprega esse tratamento, se constata um controle das metástases locorregionais num período de 5 anos em torno de 80%. E quando se compara o tratamento empregando somente a radiação pós-operatória com a radiação que associa, ou melhor dizendo, com o tratamento que associa a radiação mais a quimioterapia, se constata uma diferença na overall survival de 28% favorável ao tratamento que associa radioterapia mais a quimioterapia. E quando se analisa a diferença relativamente ao controle dessas metástases locorregionais, comparando essas duas modalidades de tratamento, ressalto novamente a radiação pós-operatória combinada com a quimioterapia, somente com a radiação pós-operatória se constata uma redução, um controle, melhor dizendo, uma redução dessas metástases locorregionais e um maior controle por parte dessa modalidade de tratamento que associa a radioterapia pós-operatória com a quimioterapia. Feitas essas considerações, nós passamos no slide seguinte, de fato, ao tema desse vídeo. Feitas essas considerações acerca dos princípios que regem o tratamento do câncer oral de uma maneira geral, nós passamos a analisar, a estudar a quimioterapia, o tratamento quimioterápico. E para isso nós vamos nos valer dessa referência bibliográfica mencionada em tela, que pertence a um grupo foi elaborado por um grupo de professores da Malásia e de Taiwan. Basicamente, o câncer oral, como nós vimos em slides anteriores, ele é constituído pelas seguintes modalidades: cirúrgico, radioterápico, quimioterápico, terapia de células-alvo ou imunoterapia, ou a combinação dessas. Referentemente às modalidades da quimioterapia, nós temos a quimioterapia adjuvante, que é utilizada após a cirurgia, a quimioterapia neoadjuvante ou inicial, ou o procedimento primário que nós vimos no slide anterior, é antes da cirurgia. E tem aquela quimioterapia que nós vimos no slide anterior, o procedimento, melhor dizendo, visto no slide anterior, como um procedimento de salvate, ou seja, de salvamento, que se equivale ao procedimento paliativo, e que é a quimioterapia para os casos, utilizados para os casos avançados de câncer. Basicamente, também, como nós vimos em vídeos anteriores, essas três situações de emprego, seja da radiação, seja da quimioterapia, ou seja, procedimento primário, procedimento adjuvante ou um procedimento paliativo, elas podem ser feitas, tanto a radiação como a quimioterapia, de uma maneira isolada ou então em combinação. Quando se utiliza a combinação, basicamente o medicamento mais utilizado
é a cisplatina em 2 a 3 doses, que é o procedimento utilizado conjuntamente com a droga utilizada conjuntamente com a radioterapia, ressalto novamente, denominado procedimento de quimiorradiação. E o objetivo dessa quimiorradiação, após a cirurgia, como nós vimos, é evitar a recidiva. E antes da cirurgia, naqueles casos inoperáveis em que o câncer oral adquire grandes extensões de maneira a reduzir o tamanho da lesão, facilitando a sua remoção cirúrgica. É indicada para os casos avançados, como nesse caso de redução do tamanho da lesão, para possibilitar, nos casos inoperáveis, para possibilitar a remoção cirúrgica, e nos casos iniciais pode ser utilizado como uma maneira de evitar, por exemplo, como nós vimos em casos anteriores, algumas deformidades de natureza funcional ou cosmética. Também, então, recapitulando, ela é indicada para os casos avançados para reduzir o tamanho da lesão e facilitar a sua remoção. E também naqueles casos iniciais em que o paciente não tolera a cirurgia e também para evitar os defeitos cosméticos e funcionais. Indicado nos cânceres, ressalto novamente, indicado nos casos de câncer inicial não metastático, ou seja, que não apresenta nem metástase distante, nem metástase loco-regional. A quimiorradiação, ela é utilizada, ressaltando novamente, nos casos em que o paciente não tolera não tolera a cirurgia, e nos casos em que o paciente não tolera agora os quimioterápicos, esse quimioterápico ele é substituído por drogas, por imunoterapia, drogas-alvo, ou seja, drogas que são dirigidas para determinados componentes estruturais presentes nas células cancerosas, como é o caso do cetuximab, que é um inibidor do receptor do fator de crescimento epidérmico, que é um fator de crescimento que determina o aumento da atividade mitótica, a proliferação das células cancerosas. Então, nesses casos em que o paciente não tolera esses quimioterápicos, ele é substituído por um imunoterápico, por uma droga-alvo, usada conjuntamente com a radioterapia. A quimiorradiação ela é utilizada por vias intravenosas ou oral, sendo que a dose inicial é por via intravenosa, em ciclos que duram de 3 a 6 meses, sendo que cada ciclo é utilizado um medicamento, essa quimiorradiação, uma vez por semana, ou então uma vez a cada 2, 3 semanas. E nessa quimiorradiação, as drogas mais utilizadas, o quimioterápico mais utilizado, eles são listados em tela, sendo que são ressaltados em vermelho os mais utilizados. E desses quimioterápicos, eu tenho experiência, estudei na minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, o metotrexate. Contudo, o metotrexate, eu estudei não relacionado com seu efeito quimioterápico, mas o seu efeito anti-inflamatório. De maneira que, se vocês quiserem ter uma noção, se aprofundarem ou se
se aprofundarem no estudo do methotrexate relativamente aos efeitos anti-inflamatórios, vocês podem consultar minha tese de doutoramento, que está disponível na Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo. Na quimiorradiação, as drogas, elas são utilizadas, usualmente elas podem ser utilizadas isoladamente, mas mais comumente elas são utilizadas em combinação. E quando se utiliza em combinação, se potencializa muitas vezes o efeito dessas drogas, mas efeito anticanceroso, mas ao mesmo tempo se acentua os efeitos colaterais. E desses medicamentos, as combinações mais utilizadas são essas ressaltadas em tela. Neste contexto, a exemplo do que ocorre em relação à radioterapia, em que diferentes técnicas têm sido desenvolvidas no direcionamento de reduzir os efeitos colaterais da radioterapia, tal como o desenvolvimento da técnica IRM, que particiona a dose em diferentes angulares, objetivando diminuir esses efeitos colaterais. Referentemente à quimioterapia, também ocorre a tentativa de se decrescer esses efeitos colaterais, de maneira que recentemente tem sido utilizado uma técnica quimioterápica, um procedimento quimioterápico que está sendo empregada e que vislumbra vantagem relativamente à quimioterapia convencional. De maneira que nós passamos a estudar comparativamente a quimioterapia convencional relativamente a essa técnica denominada de quimioterapia metronômica. A quimioterapia convencional, ela surgiu no início dos anos de 1960 e que é baseada no cálculo da dose máxima tolerada ou dose tolerada máxima utilizada no tratamento da leucemia. Contudo, ela apresenta inconvenientes como os efeitos colaterais e a multiresistência a drogas. A desvantagem relativamente a esses efeitos colaterais é que essa quimioterapia convencional ela induz nefrotoxicidade, neuropatia, toxicidade gastrointestinal, problemas hematopoéticos, dentre outros, que em determinados pacientes são bastante acentuados. E objetivando atenuar esses efeitos colaterais, há um espaçamento, prolonga-se o espaçamento entre as doses, entre os ciclos de quimioterapia. Contudo, esse espaçamento entre os ciclos de quimioterapia, se por um lado atenua os efeitos colaterais, ele também induz a multiresistência às drogas. A quimioterapia convencional, o principal agente anticanceroso oral é a platina, ou melhor dizendo, a cisplatina. E a dose máxima tolerada é cerca de 100 miligramas por metro quadrado, com um intervalo usual de 3 semanas. É importante ressaltar que essa
essa metragem quadrada por homens, em homens e em mulheres, ela é diferente. Os homens apresentam cerca de 1,9 metros quadrados, enquanto que as mulheres apresentam 1,6 metros quadrados. De maneira que, aplicando uma regra de 3, 100 por 1 metro quadrado para 1,6 metros quadrados, a dose máxima é de 160 miligramas. Enquanto que para os homens seria algo em torno de 190 miligramas. Isto posto, é importante também, um outro cálculo que é importante se fazer é relativamente à passagem ou à transposição de metros quadrados para miligramas por quilograma. Usualmente, essa dosagem de miligramas por metro quadrado é igual à dosagem em miligramas vezes 26 para crianças, enquanto que nos adultos, miligramas por metro quadrado, a dosagem em miligramas por metro quadrado deve ser igual ao cálculo da multiplicação de miligramas por quilogramas vezes 37. De maneira que você conhecendo a dosagem máxima tolerada por metros quadrados, basta dividir essa dosagem máxima, que no caso da cisplatina é de 100 miligramas por metro quadrado, dividir por 37, que você vai obter o valor em miligramas por quilogramas, que no caso dos homens seriam, tomando essa dose máxima tolerada de 100 miligramas por metro quadrado, equivaleria a 2,7 miligramas por quilograma. De maneira que, confirmando essa conversão de miligramas por quilogramas para miligramas por metros quadrados, um homem que tenha 70 quilogramas multiplicado por 2,7 miligramas por quilograma dá igual a 189 miligramas, que é a dosagem máxima admissível. Cálculo esse que confirma, de fato, essa dosagem máxima de 190 miligramas por metros quadrados, considerando a metragem em homens. De maneira que, relativamente aos fármacos que se dispõem, as classes de fármacos que se dispõem para utilizar nessa quimioterapia, dispõe-se de agentes antimetabólitos, alquilantes, outros agentes, dentre os quais enzimas antibióticos, inibidores de protossoma, inibidores da enzima tiroxina quinase, que estaria incluído nesses fármacos enzimáticos, só que esse é inibidores, enquanto os outros apresentam uma atividade enzimática inibidora. E também inibidores da atividade mitótica e os inibidores da topoisomerase, que é uma enzima relacionada com o DNA celular. De maneira que desses antimetabólitos, talvez o mais conhecido seja o metotrexate. No caso dos agentes alquilantes, o mais conhecido é a cisplatina, mais usado, a cisplatina e o 5-fluoruracil. Relativamente aos
efeitos decorrentes da quimioterapia convencional, efeitos indesejáveis, além dos efeitos colaterais, como nós mencionamos, encontra-se um mecanismo de multiresistência a drogas. De maneira que, para compreender esse mecanismo de multiresistência às drogas, tem que se conhecer a respeito do efluxo. Um dos mecanismos é o efluxo de drogas, ou seja, no metabolismo normal do organismo, nós possuímos as células, elas possuem enzimas essas que apresentam a propriedade de expulsar do interior das células determinados metabólitos, determinados compostos, sendo que a célula cancerosa apresenta uma propriedade de aumentar a atividade dessas enzimas que promovem o efluxo das drogas, ou seja, a saída do quimioterápico, do agente anticanceroso do interior da célula para o exterior. Um outro mecanismo é o metabolismo elevado de xenobióticos. Como nós sabemos, os xenobióticos são aquelas substâncias nocivas do organismo. E o organismo ele dispõe, para se contrapor a esse efeito nocivo, de determinados compostos, determinados sistemas enzimáticos que combatem essa ação tóxica do organismo. Só que essas enzimas, ao metabolizarem esses compostos no direcionamento de atenuar esses efeitos tóxicos, propiciando a eliminação, usualmente pela urina e fezes, alguns compostos eles têm o seu metabolismo alterado de maneira a promover uma ação cancerosa e não anticancerosa. E o aumento do DNA de reparo. Como nós sabemos, a célula, quando ela é alterada em seu DNA, dependendo da alteração, se a alteração não for muito acentuada, a célula é paralisada no ciclo celular e o organismo utiliza mecanismos de reparo que reparem essas alterações no DNA de maneira a ela voltar a funcionar normalmente. Contudo, quando essas alterações no DNA são muito acentuadas, essas células entram em um processo de apoptose, ou seja, de morte celular programada, que também é um mecanismo benéfico e evita a disseminação, a proliferação dessas mutações, dessas alterações do DNA. Contudo, a célula cancerosa, ela aumenta essa capacidade de reparo do organismo, das células, no seu maquinário para inibir a apoptose, de maneira que a célula ela não entra em apoptose. E também fatores genéticos, tais como mutações gênicas, amplificações, bem como a síntese de fatores de crescimento, alterações epigenéticas. Essas alterações epigenéticas são basicamente reações de metilação, acetilação, ou seja, a introdução do radical metila-acetila em partes, em porções do DNA, de maneira a alterar o funcionamento da célula cancerosa, objetivando a sua proliferação, a sua perpetuação. Basicamente, é o que nós verificamos nesse diapositivo, nesse slide, nessa figura em que nós temos, de um lado, um funcionamento de uma célula normal, que apresenta os genes oncossupressores, tais como o P53, funcionando normalmente. No mecanismo normal de funcionamento da célula, quando o DNA essas alterações do DNA não são muito acentuadas, a célula ela sofre um mecanismo de reparo e volta a funcionar normalmente.
Quando essas alterações em nível do DNA não são capazes de retornar a célula à atividade normal, ela entra, essas alterações no DNA celular se acumulam e a célula entra em um processo de apoptose. Por outro lado, nas células cancerosas, esse DNA celular induz uma alteração na atividade funcional da célula, induz um aumento da atividade proliferativa, da atividade mitótica e de outras características da célula em que ela prolifera normalmente. Usualmente, essas alterações decorrem de inibição desse gene P53, não somente desse gene P53, de praticamente de vários outros genes que variam, genes oncossupressores que variam de acordo com o tipo de câncer que se tem. Mas no caso em tela se está ilustrando referentemente ao câncer oral, ao carcinoma de células escamosas, com base no P53, que é um dos mais importantes genes oncossupressores. Basicamente, a célula, na sua estrutura do DNA, ela sofre alterações, como eu mencionei anteriormente, relativamente a uma porção do seu DNA, que é denominada histona, em que essas modificações nessa porção do DNA, seja por reações de metilação, acetilação, fosforilação, biquinização, dentre outras reações, culmina com alterações, sejam nos genes oncossupressores, sejam naqueles genes que promotores dessa proliferação, dessa atividade mitótica exacerbada, ou seja, nos oncogenes. Geralmente, tomando como exemplo em tela as reações de metilação, a adição de metila em um gene oncossupressor, ela determina a inibição, ela bloqueia a atividade desse gene oncossupressor. E já nos oncogenes, ou nos oncogenes promotores dessa atividade proliferativa, dessa ação cancerosa, essa mesma reação de metilação induz a ativação desses genes. Portanto, as reações de metilação em nível do DNA promove a inibição da atividade ou a supressão da atividade de genes oncossupressores e, ao mesmo tempo, o aumento da atividade de genes, de oncogenes promotores da carcinogênese e o aumento da sua atividade mitótica, dentre outras ações cancerosas. Assim, nesse contexto comparativo com a quimioterapia convencional, resta-nos analisar a quimioterapia metronômica. A quimioterapia metronômica, como nós vimos nos slides anterior, em que nós abordamos a quimioterapia convencional, a quimioterapia metronômica, ela usa uma dosagem que varia de 1/4 a 1/10 da dose quimioterápica máxima, de uma maneira mais contínua, ou seja, por reduzir a dosagem, é possível um uso contínuo mais prolongado dessa quimioterapia metronômica. De maneira que os objetivos dessa quimioterapia metronômica é inibir a angiogênese e estimular a resposta imune
promover a regressão tumoral, burlar a resistência às drogas e reduzir os efeitos colaterais. Ressaltando que a quimioterapia convencional, a desvantagem dela é que, por usar uma dosagem maior e um intervalo entre os ciclos de quimioterapia mais afastado, ela promove uma multiresistência às drogas. E essa quimioterapia metronômica, justamente por reduzir a dose utilizada, possibilita ela utilizar essa quimioterapia por um período mais prolongado e, consequentemente, reduzir os efeitos colaterais e a multiresistência às drogas. E, basicamente, o mecanismo de ação dessa quimioterapia metronômica é promover efeitos antiangiogênicos, efeitos imunomodulatórios ou imunorreguladores e a inibição das células embrionárias cancerosas. Basicamente, os efeitos antiogênicos se devem à inibição das células embrionárias progenitoras da medula óssea e de alguns fatores de crescimento, alguns mediadores químicos que promovem essa angiogênese, tais como, por exemplo, a inibição desses fatores que estimulam a angiogênese e a síntese e secreção de outros mediadores químicos, outros fatores de crescimento, tais como a trombospontina 1, que apresentam esses efeitos antiangiogênicos. O mecanismo de ação imunomodulador é basicamente decorrente da inibição dos linfócitos T reguladores e também das células supressoras da medula óssea, bem como de macrófagos tumorais M2, que são macrófagos da linhagem M2, que conjuntamente com os neutrófilos e outros polimorfos nucleares têm sido associado a uma atividade proliferativa, a uma atividade cancerosa mais acentuada. Também, um outro mecanismo de ação dessa quimioterapia metronômica é inibir as stem cells, ou seja, células embrionárias cancerosas. Células essas que são identificadas por marcadores de superfície CD24, CD183 e CD44. E essa quimioterapia metronômica, ela é basicamente usada como um adjuvante na manutenção ou após a cirurgia curativa ou quimiorradiação e também na terapia paliativa. É importante se ressaltar que essa quimioterapia metronômica, durante esse período de pandemia em que as cirurgias foram adiadas, ela foi bastante utilizada no direcionamento de essa quimioterapia, os fármacos utilizados nessa quimioterapia metronômica, utilizados para paralisar o crescimento da neoplasia de maneira a possibilitar que, com o fim ou diminuição da pandemia, se realizasse as cirurgias. Basicamente, o esquema terapêutico utilizado nessa quimioterapia metronômica, ela varia. Contudo, um dos esquemas terapêuticos mais utilizados é usar o Tegofur 100 mg e o Uracil 224 mg. É indicado nos estádios 3 e 4A, estágio 3 e 4A, com a presença ou não de linfonodos palpáveis, linfonodos metastáticos. Lembrando que, basicamente, a diferença do estágio 3 para o estágio 4A
é a invasão de órgãos vitais. No estágio 3 não ocorre essa invasão dos órgãos vitais, enquanto que no estágio 4A ocorre essa invasão. Outro dado importante é relativamente à sobrevida livre de doença comparativamente com a quimioterapia, o método convencional de quimioterapia, em que essa quimioterapia metronômica, ela induziu cerca de 10% dos pacientes submetidos a essa quimioterapia metronômica uma sobrevida maior, um percentual desses pacientes maior sobreviveram mais do que relativamente a essa quimioterapia convencional. E também a toxicidade ela é moderada, a exemplo da toxicidade promovida pela quimioterapia convencional. Essa terapia metronômica apresenta, enquanto a terapia convencional usualmente apresenta uns efeitos colaterais acentuados, ela apresenta uma toxicidade, efeitos colaterais moderados, dos quais as rachaduras na pele, náuseas, vômitos e hematológicos, distúrbios hematológicos são os mais frequentes. E para concluir e fixar bem, basicamente, os mecanismos de ação da quimioterapia metronômica é a indução, efeitos imunomoduladores, efeitos antiangiogênicos e efeitos inibidores da proliferação, do crescimento celular, de maneira a fazer com que a neoplasia permaneça dormente. E relativamente aos efeitos, esse mecanismo da quimioterapia metronômica é ilustrado nessa figura em que nós constatamos, no lado à esquerda da tela, a presença de uma neoplasia não submetida a essa quimioterapia metronômica, em que as células cancerosas elas proliferam, há uma proliferação também acentuada de linfócitos reguladores corados e ilustrados em verde, e umas raras células apresentadoras de antígenos, dendríticas apresentadoras de antígenos, e umas raras células de linfócitos T citotóxicos, natural killer, e praticamente a ausência da produção de anticorpos por meio dos linfócitos T. Mediante essa quimioterapia metronômica, o que se constata é um decréscimo dessa massa tumoral, bem como dos linfócitos T reguladores, uma proliferação de células dendríticas e de linfócitos T citotóxicos naturais killer, bem como a proliferação de linfócitos B, induzindo a produção de anticorpos, de maneira que essa massa tumoral regrida. E a exemplo da radiação, do método de radiação IRMT, que, como nós vimos, ela, por utilizar diferentes angulagens, ela reduz a radiação, a dose de radiação em estruturas como a parótida, como a mandíbula, de maneira a reduzir os efeitos colaterais. Essa quimioterapia metronômica também, por apresentar esse mecanismo de ação, ela promove, acredita-se que comparativamente à quimioterapia convencional, promova uma menor incidência de efeitos colaterais
bem como diminui a multiresistência à droga, de maneira que estudos ainda são necessários para comprovar de fato a utilidade dessa quimioterapia metrodômica, ou melhor dizendo, as vantagens dessa quimioterapia metronômica em relação à quimioterapia convencional. Finalmente, eu gostaria de me desculpar se por acaso alguns de vocês aí, da audiência que tem uma audição mais acurada, identificar no fundo do vídeo alguns ruídos. Entretanto, eu gostaria de explicar que devido à falta de tempo que eu estou tendo para elaborar esses vídeos, eu não estou conseguindo realizar o devido processamento relativamente ao som e remover esses ruídos, de maneira que vocês me desculpem, contudo, eu entendo que esse vídeo mesmo com esses ruídos, ele possa ter sido, melhor dizendo, possa ter sido útil para vocês na compreensão dessa quimioterapia, das diferentes das duas técnicas de quimioterapia mais empregadas no contexto do tratamento do câncer oral, do câncer de boca, do câncer bucal, do carcinoma de células escamosas da boca, no contexto, e ajudar vocês no contexto dos concursos públicos a responder essas questões. No mais, no próximo vídeo nós apresentaremos, também nesse contexto ainda do tratamento, um terceiro vídeo referente à imunoterapia e às drogas alvos que, como nós vimos, pode ser utilizada isoladamente, em conjunto com a radioterapia, em substituição à quimioterapia convencional. De maneira que nos vemos no próximo vídeo.